Muito bem, façamos então uma questão que envolve a semântica verbal. Observa comigo o enunciado. A forma verbal que exprime acontecimento passado, anterior a outro igualmente passado, se encontra em... Letra A. A cidade está ali, é o tempo, repleta de relatos folclóricos de batalhas, glórias e derrotas. Letra B. Embora não fosse é o tempo, mais a capital da Turquia. Letra C. Por muitos séculos, a cidade fora é o tempo, o epicentro de 3 impérios distintos. Dinamarca, Istambul podia ser considerada, é o tempo, um dos lugares com maior diversidade histórica no mundo. E Equador, a cidade era literalmente a ponte que é o tempo. Agora vem comigo aqui, ó. Então, como eu disse antes, está cobrando da gente a semântica verbal. A forma verbal que exprime acontecimento passado anterior a outro igualmente passado se encontra em... Existe isso, senhor? Existe no português um passado que seja do passado? Existe. E nós temos um tempo que é responsável por esta ideia. Qual, senhor? Vamos lá. Pretérito mais que perfeito do indicativo. E olha aqui, ó. O pretérito mais que perfeito do indicativo tem uma característica. O que? A terminação ra. E essa terminação ra, eu vou aqui pegar uma palavrinha que é meio estranha para representar o mais que perfeito, que é outrora. Então eu pego outrora e conjugo verbos com outrora e lembro ra final de outrora. Outrora eu cantara, outrora eu fora, outrora eu tivera, outrora eu fizera. E assim vai. Outrora eu fizera, outrora tu fizeras, ele fizera, por fim. Então, o ra vai nos ajudar muito a identificar que é o pretérito mais que perfeito. Qual é a ideia? A ideia é justamente a solicitada no enunciado. Olha, ação passada antes de outra ação passada. Agora, vamos entender o que é isso? Como assim uma ação passada antes de outra ação passada? Verifica aqui, ó. Quando cheguei, sublinhei, cheguei. A aula já começara. Sublinhei, começara. Sublinhei, cheguei, começara. Sem decorar, pensa, apenas pensa. As duas ações estão no passado. Tanto cheguei quanto começara. São ações que estão no passado. Agora vem a pergunta. Imagina, sem decorar, imagina só. Qual é a ação mais passada? Mais passado é o fato de eu ter chegado ou mais passado é o fato de a aula ter começado? Isso, mais passado é o fato de a aula ter começado. Então, lá no passado, primeiro a aula começou e depois eu cheguei. Por isso que se diz o seguinte, ó, começara em relação a cheguei é mais passado. Sabe o que o cheguei é? O cheguei no português é pretérito perfeito. Ontem eu cheguei. Então, cheguei é perfeito. Aí os gramáticos escolheram um nome bom. Porque o que diz aqui, ó? Pretérito, passado, mais que perfeito. Ou seja, é mais que esse cara aqui, ó. Mais que eu cheguei. Tá bom? Então, são duas coisas que eu tenho de saber do mais que perfeito. Primeira coisa, a ideia, ação passada antes de outra ação passada. Segunda coisa, o pretérito mais que perfeito, ele tem uma forma composta, e a forma composta do mais que perfeito tem o mesmo sentido. Porque nem sempre a forma composta dos verbos tem o mesmo sentido. O mais que perfeito, sim. Então, o pretérito mais que perfeito, seja simples ou composto, o sentido é o mesmo. Vem comigo. Quando cheguei, a aula já começara. Muito dificilmente alguém falaria começara. Seria muito mais normal, olha, quando cheguei, a aula já tinha começado ou havia começado. Tinha começado ou havia começado. Então, há sempre 3 formas para eu representar o mais que perfeito. Vendera, tinha vendido, havia vendido. Cantara, tinha cantado, havia cantado. Estudara, tinha estudado,
havia estudado. Tudo bem? Claro, como a questão, volta na questão comigo, olha, pede apenas a forma verbal que exprime o acontecimento passado anterior a outro igualmente passado, eu vou só na forma verbal. Eu vou pela terminação ra ou pela forma composta. Tinha mais particípio ou havia mais particípio. Então tá, a cidade está, não pode ser. Por que não? Porque está não é pretérito mais que perfeito. Está é presente do indicativo. Atualmente ela está. Não pode. Depois, embora não fosse, não pode ser. Por quê? No fosse, eu tenho ali uma marca que é o SSE, que é uma marca fixa do pretérito imperfeito do subjuntivo. Não é mais que perfeito. Depois, por muitos séculos a cidade, fora, rarararara, fora. Fora seria igual a tinha sido ou havia sido. Mas está aqui, olha aqui, ra, outrora, fora. Portanto, aí eu tenho pretérito mais que perfeito. É letra C de Canadá. Então, o que a banca queria? Que o aluno associasse o conceito à forma verbal. Isso aí a banca está solicitando, tá bem? Só para finalizar, Dinamarca. Istambul podia é antigamente, ela podia, é pretérito imperfeito do indicativo. Não é mais que perfeito. E por fim, a cidade era, antigamente era também imperfeito do indicativo. Muito bem, finalizamos por aqui a questão de verbos.